Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levantará, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem-vindo a mais uma oração da meia-noite. Boa noite na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desde já eu profetizo sobre a sua vida: paz, saúde, salvação, libertação, transformação, riqueza, prosperidade, alegria e felicidade. E a presença real de Jesus Cristo, nosso Senhor, na sua vida. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma oração da meia-noite. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, porque eu sei que toda vez que você recebe a notificação, dá aquela vontade de vir para participar da nossa oração da meia-noite. Então se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações. É sempre bom você estar junto com a gente. E se você se tornar membro, você tem acesso garantido, antecipado a todos os nossos conteúdos, além de vídeos exclusivos também aqui no canal, ok? Hoje na nossa oração da meia-noite, eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus, um texto muito forte, muito interessante. Billy Graham, ele falava a respeito da Bíblia Sagrada o seguinte, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E aí, a gente vai fazer o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 16. Apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica o seguinte texto: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, que é que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agrada a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Esse texto ele é muito atual para os nossos dias, porque a gente consegue enxergar aqui uma coisa muito importante que a palavra de Deus vai nos mostrar. A primeira é como você tem acolhido a palavra de Deus, como você tem recebido a palavra de Deus. Você tem recebido a pregação do Evangelho como palavra de Deus e não como palavra de homens, porque entende bem, se simplesmente você ouvir a leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e ela mexer na sua mente, mexer no seu coração, mexer na sua história, irmão, entende? Você está recebendo palavra de Deus, palavra de vida eterna no seu coração. Agora, se você trata a palavra de Deus como revelação humana, como algo de Deus, de homens,
e não de Deus, como cabível de interpretação, depende de como a pessoa fizer de acordo com o que lhe agrada. Então você precisa realmente rever o que está acontecendo com o seu evangelho que você prega, com o Cristo que você diz que serve. Porque às vezes a gente fica ali monitorando o que é dito ou o que não é dito, considerando que a palavra recebida através da pregação, através da mensagem do evangelho, é coisa de homens. E aqui o apóstolo Paulo fala com os Tessalonicenses que ele tinha muito que se alegrar com o quê? Com que eles recebiam a palavra de Deus como palavra de Deus. Às vezes o óbvio precisa de ser dito, e isso está na Bíblia, não é algo novo, mas uma coisa que há muito tempo se faz, as pessoas olharem para a Bíblia Sagrada, para a palavra de Deus, como coisa de homens, como palavra de homens, como interpretação apenas humana, como se algo tivesse que ter validação de fulano, beltrano ou ciclano. Eu fico olhando alguns pastores, alguns irmãos de igreja, que para validarem as suas falas, eles ficam atrás de outros escritores que não os da Bíblia. Como, por exemplo, alguns utilizam Martinho Lutero ou Billy Graham, igual eu fiz agora há pouco. Mas para validar aquilo que a palavra de Deus já nos ensina. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não precisa de validação humana. Entenda bem isso. A palavra de Deus não precisa de validação humana ou de grandes escritores para poder dizer isso ou aquilo está certo. Porque a palavra de Deus, e entenda bem isso, nós precisamos entender que a palavra de Deus é algo espiritual e as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele nos dá uma aula, um ensinamento muito forte. Porque primeiro ele mostra aos Tessalonicenses, vocês receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. E ainda são imitadores das igrejas que vocês conheceram aqui na Judéia. Eles viram o modelo de Cristo naquelas igrejas. Entende bem, meu irmão, esses imitadores não eram de métodos. Ouve o que Paulo fala. Vocês estão sendo imitadores da gente, porque estão sofrendo as mesmas perseguições dos seus patrícios. Quer dizer, o pessoal aí do seu país está te perseguindo. As pessoas que você conhece, sua família, seus amigos, as pessoas estão te perseguindo, assim como foi com o pessoal da Judéia. Os judeus perseguiram, mataram Jesus, mataram os profetas e ainda perseguem. E olha que interessante, o que ele está falando da imitação não é de método, não é de estratégia, não é de forma de pregação, não, é da resistência. Mas qual é o tipo de resistência? A gente fala muito de uma palavra chamada resiliência. O que é resiliência? Você resistir a toda e qualquer investida do inimigo, a toda e qualquer dificuldade, ofensa, opressão, seja o que for, resistir de forma que você não arrebente, mas como se fosse um elástico muito forte que esticasse o máximo ali e depois retornasse. Isso é resiliência. A gente fala muito disso nos dias de hoje e a Bíblia já mostra que os crentes ali de Tessalônica imitavam os crentes da Judéia na resiliência. E é muito importante nós começarmos a aprender a resistir, a aguentar, suportar mesmo. Porque às vezes vem a luta, às vezes não, vou te falar a verdade, sempre vem a luta, sempre vai ter a opressão, sempre vai ter aquele que vai te perseguir, que vai te maltratar, sempre vai ter aquilo que vai ser um empecilho, uma pedra de tropeço no seu caminho, sempre vai ter aquele risco de humilhação, sempre vai ter algo que vai falar assim, não, isso envergonha, isso entristece, isso diminui, isso faz com que o mal aconteça. Mas ouve o que eu vou te dizer. E isso que eu vou te dizer é muito importante, é muito legal o que eu vou te falar agora. Porque olha o que Paulo fala, vocês são igreja, vocês estão sendo fiéis. E aqui, Paulo ele fala de uma forma, vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam, olha o que ele fala, não agradam ao Senhor, não agradam a Deus e são adversários de todos. Você está entendendo, meu irmão? Ouve o que eu vou te falar. Está fazendo a obra de Deus? Você está fazendo a obra de Deus? Está sendo firme e fiel ao Senhor Jesus? Quem se levantar contra você no seu caminho está se levantando contra a obra de Deus. Não está sendo adversário só seu, está sendo adversário de Deus. Mas é preciso que você esteja fazendo realmente a obra de Deus e não a sua obra. Às vezes a gente pensa que a nossa obra é a obra de Deus, mas não funciona assim. Obra de Deus é obra de Deus, a nossa obra é nossa obra. E quando a obra de Deus ela é feita de verdade, as coisas mudam, o cenário muda.
E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo que se tornam adversário de todos. De todos quem? Seja você batista, pentecostal, seja você grego, judeu, convertido, seja você quem for, o que Paulo está falando é, você se torna adversário de todos, até mesmo de Deus. De Deus. E aí, o que Paulo mostra? A ponto de nos impedir de falar aos gentios para que esses sejam salvos. Ou seja, aquele adversário se torna pedra de tropeço na salvação de pessoas. Se você está fazendo a obra de Deus, está passando por lutas, por provações, por momentos de dificuldade, irmão, um grande sinal de que você está fazendo a obra de Deus é quando começam a impedir que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Não é que as pessoas têm que ouvir a sua pregação para poder se converter. Não. Elas podem ouvir outra pregação de outro. Basta você apresentar Jesus Cristo. Seja você levando elas à igreja, pregando um versículo bíblico para elas, fazendo um postzinho na sua rede social, falando de Jesus, você vai levar Jesus às pessoas. Você não precisa de um púlpito, um microfone para falar de Jesus para as pessoas. Você não precisa de ali um público gigante. Você precisa de coragem. Só isso, você precisa de coragem para poder fazer a obra de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala que esses que agem assim desagradam a Deus e já tem ali a sua condenação já garantida. Agora, preste bem atenção, a nossa alegria não deve estar em que eles serão condenados, não. A nossa alegria deve estar em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus ser manifesta na nossa vida. Você é um embaixador de Cristo aonde você estiver e por isso você tem que dar liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida, para agir na sua história, para mudar pensamentos, para moldar seu caráter, para trabalhar dentro de você. Eu preciso te dizer isso. As lutas vêm, mas elas passam. Mas o que não pode ir junto é a gente. A gente tem que permanecer firme. E firme no Senhor, para que a obra de Deus seja completa através das nossas vidas. Apóstolo Paulo aqui, ele fala uma coisa interessantíssima. A alegria dele estava em que aqueles irmãos estavam se mantendo firmes no Senhor Jesus, mesmo sofrendo vários tipos de perseguições, mesmo sofrendo calúnias, mesmo sofrendo difamações, eles não deixavam de louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu quero te falar isso nessa nossa oração da madrugada, nessa oração da meia-noite de hoje. Independente da luta que você esteja passando, permaneça firme, anunciando a Cristo aonde você estiver. Permaneça firme, mesmo que te impeçam de pregar o Evangelho, permaneça firme, pregando a palavra. Minha mãe falava muito, a palavra de Deus também nos ensina, prega a palavra e o Senhor Deus vai agir na sua história, vai agir na sua vida. Amém? Eu quero te convidar a orar comigo nesta hora. No momento de oração, eu quero que você também, se puder, pegue um copo com água para orar comigo. Essa oração com um copo de água é um elo que a gente liga nessa nossa campanha de oração. E eu sei que Deus, ele vai agir poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Pegue o seu copo com água e fale com Deus comigo nessa hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos, ó Deus, as nossas vidas. Nós te apresentamos, ó Deus amado, nossas demandas e sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus forte, Deus poderoso, Deus que trabalha em nossas vidas e corações e opera milagres. Oh, Jesus querido, eu te peço agora, venha nos fortalecer, ó Pai. Senhor, independente, ó Deus amado, das lutas ou provações pelas quais passemos, sabemos que o Senhor é Deus forte, poderoso, fiel e verdadeiro, e que mal nenhum, ó Deus, pode nos fazer, ó Pai, Jesus, pode nos fazer cair se o Senhor estiver junto de nós. Se o Senhor segurar a nossa mão, ninguém, nem nada, pode nos deter. Por isso que eu te peço, meu Jesus, agora, opera, Senhor, milagres, faz transformação, meu Deus, faz maravilhas. Ó Espírito Santo, visita este lar, visita essa família, traz, meu Deus amado, a tua unção maravilhosa e que o teu poder, ó Deus, venha se manifestar, meu Deus, grandiosamente. Meu Jesus, protege os nossos lares, protege o meu lar, Senhor. Meu Deus, livra-nos de toda investida do inimigo e, Senhor amado,
que todo mal, ó Deus, caia por terra e que, ó Deus, a operação do Senhor, ó Deus, trazendo vida, alegria, transformação, ó Deus, seja algo maravilhoso e real em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, opere em nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, toca nestas águas e traz refrigério para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Bebe um gole dessa água que você orou junto comigo e deixa Deus agir na sua vida. Amém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Final de mais um culto. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma oração da meia-noite. E, como sempre, a gente fala dos nossos livros. Vou já falar de uma vez dos livros, falar mais rápido, né? Tem esses 2 livros aqui, meu, Acerte no Alvo, Liderança que Gera Valor. Esses 2 livros meus aqui você encontra na minha loja, loja.michelstiago.com.br. Também outra forma de você nos ajudar é você comprando os produtos aqui no YouTube Shopping. Tem essa Bíblia que eu sempre mostro ela para poder marcar ela. Bíblia de estudo maravilhosa, Nova Almeida de estudo, Nova Almeida atualizada de estudo. A Bíblia é excelente para você que quer aprofundar na obra de Deus. Amém? Além de você poder também se tornar patrocinador dos nossos trabalhos, dos nossos projetos. Eu sempre falo isso ao final de nossas orações para poder, às vezes você fala assim, pastor, mas por que você sempre fala isso, desses negócios? Bom, é porque às vezes você fala assim, eu gostaria de ter uma Bíblia nova, ou então gostaria de ter mais conhecimento, será que tem algum produto? Então por isso que eu sempre falo, certo? Existem aqueles que sabem que eu já estou na televisão, ou então na rádio, e querem se tornar patrocinadores. Eu sempre vou colocar um e-mail aqui aparecendo. Vou colocar agora, mesmo que esse daqui seja o QR Code da loja, vou colocar lá o e-mail aparecendo aqui na tela. Se você quiser ser um patrocinador do nosso programa com sua empresa para poder colocar a propaganda dela, a gente sempre tem ali alguns pacotes publicitários para você estar nos ajudando a manter esse projeto, certo? Isso aqui, meus irmãos, é um trabalho muito sério. A coisa que eu quero até testemunhar aqui, por causa dessa nossa oração da meia-noite. Tanto tempo a gente fazendo oração, hoje a gente está numa rádio que é a 89 Maravilha FM, toda quarta-feira, 1h da a gente está com o nosso programa Madrugada de Oração, lá junto com o pastor Robson Café. Esse horário de quarta-feira, 1h nos foi cedido pela glória do Senhor Jesus. Então eu te convido, toda quarta-feira, 1h a estar assistindo o programa Madrugada de Oração comigo, ali na Rádio Maravilha FM. E olha como é que Deus é bom. É uma rádio que já está no estado de Minas Gerais todinho. Eu acredito que já está em 90% do estado de Minas Gerais. Já sei que está em Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Barbacena, está ali em Valadares, várias cidades mesmo, sabe? Ubá. Então, assim, outro dia a gente estava fazendo programa e teve gente de São Paulo ouvindo no rádio do carro. Olha como é que está longe. Então, eu peço sua oração, porque esse trabalho aqui, Deus está mostrando aquela frase maravilhosa. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas você vai perder seu tempo. Já falaram isso comigo, vai perder seu tempo. É um canalzinho de 1000 pessoas. Agora a gente está com 2000 pessoas, né? Mas é um canalzinho de 1000 inscritos, aí não é nada. Já falaram isso comigo. Canalzinho fuleiro, e olha o que Deus faz. Hoje a gente está falando para milhares de pessoas através das ondas da Rádio Maravilha FM. Então é Deus trabalhando na nossa vida, sabe? E eu acredito nisso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas também a gente tem que ter resistente, permanecer firme, como a palavra de Deus diz, e ser fiel sempre, porque Deus, Ele recompensa os seus. Amém? Agora faz assim com suas mãos para você receber essa oração de encerramento, porque eu creio que Deus vai operar milagres. Também eu peço que você ore por mim. A gente está gravando essas orações, a gente ainda está em tratamento, né? Por isso que não estou fazendo as orações da meia-noite ao vivo. Estou tentando ver se volto a fazer na segunda-feira ao vivo. Não sei se vou conseguir, né? Mas a madrugada de oração eu tenho que pegar o carro e ir lá, então já fica um pouquinho mais complicado. Uma vez por semana não pesa tanto, né? Por isso que eu estou pensando em fazer a oração da meia-noite na segunda-feira. Mas ainda estou pensando. Não está certo, tá? Mas eu peço que orem por mim para poder a cura vir logo para esse tratamento que nós estamos fazendo e Deus operar milagres, tá bom? Agora faz assim com suas mãos para poder a gente estar orando em nome de Jesus, encerrando essa nossa
a oração da meia-noite de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oração da meia-noite, por mais um encontro de oração com meus irmãos. Eu te peço, Senhor, venha agir e operar em nossas vidas, quebrando, Senhor, toda a maldição, toda a força do inferno. Meu Deus, quebra todo o olho da inveja. Oh, Jesus amado, opera, Senhor, com teu poder e tua graça. Repreende, Senhor, toda a ação do inferno, ó Pai. Meu Jesus, que o Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas e que o poder do Senhor, meu Deus, venha operar milagres e maravilhas. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Nos dá um dia de bênçãos, uma noite abençoada de sono e que o poder do Senhor esteja atuando, oh Deus, fortemente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E eu profetizo sobre você um sono tranquilo, abençoado, revigorante. Que o seu dia seja um dia de vitórias, conquistas e alegrias e que em todos os momentos tudo te vá bem. Que o Senhor Jesus Cristo te torne uma árvore frutífera, com frutos excelentes, é claro. E que o seu fruto, o seu, permaneça. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. No mais. Muito obrigado pela sua participação. Um dia abençoado para você. Graça e paz para você e para toda a sua família. Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo